Olá, pessoal. Então, estamos de volta aí com a nossa aula número 10. Na primeira parte dessa aula, a gente falou sobre normalização das características em diferentes layers da nossa rede neural. E agora, na segunda parte, vamos falar um pouquinho sobre a inicialização dos pesos. Acho que paramos aqui pelo slide, mais ou menos aqui no slide 42, tá? Então, da mesma forma com que as entradas, né, nossas características vão influenciar a nossa superfície de decisão, os pesos também vão influenciar. Por quê? Porque uma pequena modificação no peso W1 pode ser que ele seja muito mais sentida na hora da nossa otimização do que, por exemplo, para o peso W2, a depender aí de como estão as nossas entradas, né? Então, a ideia de fazer esses pesos serem pequenos é bastante interessante por vários motivos. Como eu já comentei com vocês, as aulas passadas a gente vinha fazendo os exemplos sempre iniciando o peso com zero, né? Mas o correto é iniciar esses pesos com valores pequenos, geralmente randômicos. Para quê? Para quebrar o que a gente chama de simetria, tá? O que é simetria? Imagine a seguinte situação, onde nós temos essa rede e todos os pesos aqui da nossa rede, todos eles, né? Esses 6 pesos aqui, mais esses 6 pesos aqui na frente, todos esses pesos na nossa rede fossem zero. Não interessa o que fosse entrar aqui. O que fosse entrar aqui de característica, qualquer coisa multiplicada por vários zeros, né? Se todos os pesos forem zeros, vai dar zero. Então, todos esses neurônios ativariam com valor zero, tá? Todos esses neurônios ativando com valor zero, todos os neurônios aqui na frente iriam ativar com valor zero. Se todos esses neurônios da nossa segunda camada escondida aqui ativam com valor zero, os nossos neurônios na camada de saída também vão ativar com valor zero. Tá ok? Então, isso até funcionava quando a gente tinha uma camada escondida, onde a gente tinha um loss para cada neurônio aqui era uma única camada, afinal de contas, né? Então, a rede neural até convergia, né? Embora não fosse uma conversão tão rápida. Já no caso de uma rede neural multicamada, iniciar os pesos com zero vai trazer alguns problemas, né? E um desses problemas é justamente essa questão da simetria da rede, né? Onde todos os neurônios vão ativar com valor zero. Eu quero que, na verdade, cada neurônio ative com um valor diferente, no sentido de que cada neurônio vai estar analisando, vai estar dando mais valor a uma determinada característica de entrada, né, do meu sistema, tá? Então, a ideia justamente é evitar essa simetria. Uma outra coisa, então, o problema número 1 é simetria. O problema número 2 é justamente o problema do Venn gradiente, né? Mesmo que eu inicie com zero, o loss aqui vai fazer o update desses neurônios, né? No fim das contas, a minha atualização depende da minha entrada, então os pesos nesse conjunto de entradas vão ser atualizados de forma diferente dos pesos desse conjunto de entrada. No fim das contas vai aprender, vai demorar bem mais, mas vai aprender. Talvez não tão bem, né, como se fosse uma inicialização randômica, mas vai aprender iniciando com zero. Mas se eu tiver muitas camadas, e isso eu acabei mostrando para vocês lá no exemplo numérico que a gente acabou fazendo, implica que eu vou ter muitas derivadas, né? Lembrando que essa derivada aqui, ela é em respeito a esse W1, né? Então eu tenho que considerar este termo, estou considerando esse termo aqui da nossa rede, né? Então, se eu tiver mais camadas, inevitavelmente eu vou ter mais termos nessa derivada parcial.
Em eu tendo mais termos nessa derivada parcial, eu tenho mais multiplicação de valores. E esses valores sendo valorzinhos pequenos, eu vou ter o problema de que meu gradiente, né, é aquela velha história. Valorzinhos pequenos multiplicados por valorzinhos pequenos abaixo de zero vão cada vez ficar mais próximos de algo que numericamente eu não consigo armazenar no computador com problemas, né? Então, principalmente esse termo da nossa cadeia, ele é problemático, né? Não necessariamente esse termo, mas o termo da função de ativação ele é problemático, porque a função de ativação, se vocês bem lembram, ela tem que ter a sua derivada, né? Se for uma função de ativação logística, aonde a derivada da logística está aqui no gráfico da direita, a gente percebe que quando não saturado ou muito saturado, eu tenho problemas, mas aqui eu também tenho problemas, porque olha só, aqui é meu ponto de dúvida, né? É onde eu não sei se pertence à classe positiva ou à classe negativa. Se eu tenho meu ponto de dúvida máximo centrado em zero, a derivada dele vai ser 0,25. Né? Então, a minha derivada, meu gradiente máximo, então aqui o gradiente é pequenininho, é pequenininho, é pequenininho, então a inclinação máxima do meu gradiente eu obtenho aqui, depois essa inclinação volta a diminuir. Então, o meu gradiente máximo vai ser aqui de 0,25, né? Que é exatamente para esse ponto aqui. Se eu tenho o gradiente máximo de 0,25 para este termo aqui, para os outros termos eu também vou ter. Certo? E se eu começar a repetir essa regra da cadeia, por que eu repito? Se eu tiver muitas camadas, então aqui eu só tenho 2 escondidas, mas imagine que eu tenho 200 camadas escondidas. Então eu vou acabar repetindo esse termo várias vezes. Como esse valor dessa derivada vale 0,25, é como se eu estivesse fazendo 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25, 200 vezes. O que vai me gerar um valor extremamente pequeno. Por exemplo, 0,25 elevado a 10 aqui, né? Se eu fizer 10 vezes 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25, dá um valor de 10 a menos 6. Então, essa atualização de pesos, principalmente aqui na camada inicial, fica na ordem de 10 na menos 6. Isso acaba levando uma demora excessivamente grande, e cada vez menor, inclusive, né? Para mim treinar. Esse é o problema do Venus Gradiente. Tá? Então, existe um problema, né? Que se eu colocar os meus pesos em zero, de forma com que as ativações sejam todas iguais, e principalmente que eu acabe tendo muitos componentes ativados nessa região de dúvida, eu vou ter um problema de Venus Gradiente. Outro motivo é o exploding gradiente, porque vocês imaginam o seguinte, olhando para esse neurônio aqui, vocês imaginem para 2 entradas, se eu multiplico cada entrada por meio, né? Vamos supor que essas entradas aqui estão no range de 0 a 1. Se eu multiplico cada entrada por meio, essa entrada é 1, essa entrada é 1, 1 vezes meio, meio, 1 vezes meio, meio, aqui o somatório dá 1. Mas se eu tiver mais entradas, esse somatório final pode ser, se eu tiver 200 entradas, e cada uma for multiplicada por meio, e cada uma delas valer 1, eu vou ter uma ativação aqui, né, o meu Z de 100. O que vai acabar saturando, né, essa minha função de ativação. Tá? Então, eu vou ter uma ativação aqui de 100. Tá? O que também não é interessante, porque eu acabo levando a ideia do exploding gradiente. Tá? Mas, enfim, são problemas que aparecem, né, durante
durante o treinamento, tanto o problema do vanish gradiente, que é virar zero, tanto o problema do exploding gradiente, que é o gradiente ser tão grande que ele não é numericamente armazenável por um flow. Estoura aí o tamanho do meu float, do meu double, né? Então eu tenho que conseguir coisas intermediárias. E quem que controla, né? Qual é o parâmetro que eu tenho controle, que a rede neural tem controle, para não deixar esses valores virarem todos zeros ou muito grandes? É justamente os pesos, tá? Então, a partir de um pressuposto que os pesos estejam bem distribuídos, é uma ideia bastante interessante para evitar esse tipo de problema, tá? Peraí que eu acabei passando para frente, não? Então, para iniciar os pesos, nós normalmente temos algumas abordagens interessantes em redes neurais, principalmente. Então, a rede neural lá do conceito clássico normalmente pede para iniciar os pesos com valores randômicos de uma distribuição uniforme, né? Aí entre 0 e 1. Ou, melhor ainda, entre menos 0,5 e 0,5. Por que menos 0,5 e 0,5? Porque vocês imaginem que essas entradas aqui da nossa rede, x1 e x2, elas estão centradas em zero. Então eu tenho valores positivos e tenho valores negativos. Quanto mais combinações, porque um negativo com negativo dá positivo, né? Um negativo com positivo dá negativo. Então, essas combinações de sinal na multiplicação, no fim das contas, trazem uma riqueza interessante para a nossa rede. Então, como é que eu tenho valores positivos e negativos? Se eu iniciar os pesos com valores apenas positivos, eu ainda vou ter neurônios positivos e negativos. Mas se eu iniciar com valores, os pesos nesse range negativo e positivo, eu vou ter mais possíveis combinações de valores positivos e negativos, certo? Então, de certa forma, é um pouco mais rico iniciar nesse sentido do que apenas no intervalo 0,1, embora a diferença aqui de ganho de qualidade da aproximação seja bastante pequena. Uma outra forma de iniciar os pesos é pegar uma distribuição gaussiana, né? Centrar a média em zero e um desvio padrão aqui bastante pequeno, de 0,1 ou 0,01, e usar esses valores como inicializadores. Ok? Isso vai fazer com que os pesos tenham mais ou menos o mesmo efeito em cima de cada uma das características, né? O que não deixa eu alterar muito essa superfície de decisão. Essa superfície de decisão acaba sendo mais fácil de aprender, né? Tá? Nessa inicialização, tanto faz, né? Você inicializar os bias com zeros ou iniciar usando esse esquema aqui de cima. O bias normalmente é um caso à parte. Teoricamente, você poderia iniciar o bias com zero e os outros pesos usar o esquema acima. Bom, mas existem formas melhores ainda, né? Então, melhor do que iniciar numa distribuição uniforme de 0,1, 0, menos 0,5, 0,5 ou com uma distribuição gaussiana normal, seria usar o que a gente chama de Glorot Initialization ou Xavier, né? Xavier Initialization. O pessoal chama dos dois nomes, então depende da biblioteca, vai estar Glorot, depende da biblioteca, vai estar Xavier, no fim das contas é o mesmo método, tá? Então, uma das coisas que a inicialização Xavier acaba usando é a nossa função de ativação tangente. Para quem não lembra, né? Para quem não lembra, a sigmoide ela é centrada aqui no 0,5, né? Tem o desenho da sigmoide aqui atrás, né? Então ela é centrada aqui no 0,5 e ela ativa de 0 a 1, né? Já a nossa sigmoide ela é centrada em 0, então ela ativa de 1 a menos 1, né? Mais ou menos uma reescala, seria quase que uma reescala aqui
sigmoide, né? A nossa tangente, tá? Uma outra função de ativação, a gente não estudou muito ela, mas ela só muda a escala. Então, é um pouco mais robusta, por causa do Venus gradiente, se comparado à logística, justamente porque as ativações elas têm um range, né, de -1 a +1 e não de 0 a 1. Né? Mas ainda tem problemas de saturação, principalmente próximo ao zero, os gradientes ali são bastante grandes, no sentido de que eles podem ser tanto positivos como negativos, né? E justamente a inicialização Xavier ela é uma melhoria, né? Pensada justamente para inicializar os pesos com função de ativação tangente. Não é que ela não funciona para a função de ativação sigmoide, mas o artigo original ele é pensado para usar junto com a função de ativação tangente. Tá ok? Bom, o método de Xavier ele tem 2 passos básicos, né? Então é o passo 1 e o passo 2. O passo 1 é bem parecido com o que a gente já viu, né? Usar uma inicialização primária aí, usando uma distribuição gaussiana uniforme. Isso a gente já cobriu. E depois é fazer uma escala desses pesos inicializados proporcional ao número de entradas. Né? Então imagine o seguinte, vamos voltar no desenho da rede. Imagine que eu vou iniciar esses pesos de forma randômica. Eu quero que esses pesos no fim somem 1, por exemplo. Seria uma forma de eu fazer uma escala. Eu inicio esses pesos de forma randômica, tanto uniforme como normal, tanto faz, e depois eu digo, olha, a inicialização desses pesos, sendo que eu tenho 6 pesos aqui, vai somar 1. Ok? E já a inicialização desses pesos aqui também vai somar 1. Ok? Então, essa é a ideia da inicialização de Xavier. Por quê? Justamente para evitar que ele explode em gradiente. Se eu tenho muitos dados entrando, né, aqui nesse neurônio, o somatório desses dados nunca vai passar de um teto, porque os pesos iniciais, pelo menos, acabam fazendo a multiplicação, sendo... tem um upper bound aqui, né? Porque se os pesos somam 1, se os pesos somam 1 e todas as entradas são 1, então o máximo que vai ativar esse cara aqui vai ser 1. Né? Então essa é a ideia da inicialização aqui do Xavier, embora não seja exatamente isso, né? É justamente fazer uma escala nos pesos proporcional ao número de entradas. Ele está pensando no número de entradas e não de saída, né? Então, para o primeiro layer, né, para o primeiro layer escondido, o número de entradas é o número de características do banco de dados. Né? Já para o segundo layer, o número de entradas é o número de saídas do primeiro layer. Né? Então, vamos ver aqui nessa rede, aqui o número de entradas é 2, porque eu estou entrando 2 nesse layer. Aqui, para esse outro layer, o número de entradas é 3, porque eu tenho 3 neurônios. Ok? Basicamente é essa escala aqui, né? Então é uma escala... não é exatamente o que eu falei para vocês, não é exatamente escalar para que a soma seja 1. É uma escala aqui com essa equação. Né? A ideia não é perder muito tempo explicando o porquê disso, mas basicamente é os pesos do layer L multiplicados aí por uma raiz, né, de 1 sobre m, onde m é o número de entradas. Tá? Então é essa equação que os autores chegaram lá no artigo e que teoricamente funciona bem melhor do que simplesmente iniciar os pesos de forma randômica. Inclusive aqui, né, esse W inicial ele é dado a partir de uma normal com média centrada em 0 e desvio padrão em 0,01. Ok? De novo, né? Aqui normalmente a gente não faz o bias inicializado por esse esquema. Normalmente o bias a gente inicia de 0. Tá? É um caso à parte. Qual que é a ideia racional
por trás desta equação. Por que esta equação especificamente e não fazer com que, por exemplo, a soma dos pesos dê 1? Essa equação ela é interessante porque ela vai padronizar a variância das ativações. Acho que tem um slide aqui na frente. Aqui é como fazer em PyTorch. Deixa eu ver se o slide está aqui na frente. Tá. Então aqui é como fazer em PyTorch, é bem simples, né? Torch, NN, init, Xavier uniforme. Só dizer qual é o layer que você vai aplicar essa inicialização do Xavier. Você tem que fazer isso para cada layer. Se você não quiser fazer isso para cada layer, sei lá, você criou uma rede neural de 200 layers, você pode fazer usando o model apply. O apply vai aplicar essa funçãozinha definida acima em todos os layers, tá? Mas é só uma forma de fazer automático. Eu prefiro assim porque é mais fácil de observar. Quando bate o olho no código, já observa que aquela linha já tem inicialização assim, assado. Né? Uma coisa interessante desse termo aqui de baixo, né, que é o número de entradas do meu layer, normalmente o pessoal da Deep Learning chama de fan-in e fan-out. Você vai procurar nas bibliotecas aí, tanto do PyTorch como do TensorFlow, você vê o termo fan-in e fan-out. Fan-in é o número de entradas, então vamos ver aqui, ó. Vamos pensar neste layer amarelinho aqui. O número de entradas desse layer é 2, porque cada neurônio recebe 2. Né? Na verdade, 6, né? Porque eu estou pensando no número total aí de entradas do layer como um todo. Né? Mas seria o número de entradas e fan-out é o número de saídas. Né? Então, aqui no caso também é 2, né? Coincidentemente. Tá? Então, esse termo fan-in e fan-out é bastante usado no jargão aí de Deep Learning. Tá? No artigo original, inclusive, eles propõem algumas modificações dessa versão mais genérica aqui de cima. Uma versão alterada, por exemplo, é onde você usa tanto o NJ, que é o fan-in, como o NJ+1, que é o fan-out. Né? Então, tem alguns esquemas diferentes de Xavier, alguns consideram só o número de entradas, alguns consideram só o número de entradas, outros consideram o número de saída também aqui no denominador para fazer a escala dos meus pesos. Tá? Qual é o efeito disso? Né? O efeito disso é justamente... pensem pelo seguinte. Vamos voltar aqui no começo. Talvez aqui. Quanto mais centrado em 0 eu tiver, melhor. Né? Quanto mais ativações centradas em 0, melhor. Por quê? Porque justamente a minha ativação, né, a minha derivada, ela é a maior possível. Isso para evitar o problema do Venn gradiente, né, gente? Minha derivada é a maior possível, logo eu não tenho problema do Venn gradiente. Eu tento evitar esse problema do Venn gradiente. Tá? Ao passo que iniciar valores muito pequenos ou muito grandes implicam que as ativações vão estar muito aqui na rabeira da função sigmoide ou na função tangente, tanto no início como no fim. Isso a gente vê, então, por esse gráfico aqui, né? As ativações, algumas estão aqui centradas em 0, principalmente do último layer, o que é bem interessante, porque é o layer que faz a decisão, né? Então, o último layer tem bastante ativações centradas em 0, mas muitas ativações aqui num espectro, né, de muita certeza. Ou eu tenho muita certeza que está errado, ou eu tenho muita certeza que está correto. Isso nos leva a uma interpretação dos gradientes. Né? Qual é o gradiente quando eu tenho 0? Meu gradiente quando eu tenho 0 de ativação, ele é bastante pequeno. Né? Então eu tenho muitos gradientes aqui com valor 0. Aliás, quando que o gradiente é valor 0? O gradiente é valor 0
quando eu tenho muita certeza de ser classe negativa ou muita certeza de ser classe positiva, que é uma boa parte dos casos. Então, tanto aqui nessa parte da função como aqui nessa parte da função, nosso gradiente é zero ou muito próximo de zero, certo? Então, como eu tenho aqui, ó, não dá para ver bem pelo gráfico, mas eu tenho bastante amostras aqui, ó, que tem uma função, uma ativação bastante próxima àquela parte saturada, né? Tanto aqui como aqui. Tem bastante ativações próximas àquela parte saturada da função. Portanto, eu vou ter muitos gradientes centrados em zero. E poucos gradientes lá com o máximo, né, de 0,2, 0,25, né, que é quando realmente o valor está centrado no meio. Ok? Vocês percebem aqui que a partir aqui de ativação aqui a partir de 0,4, aqui menos 4, né, já é praticamente saturado, né? Então, eu não desejo ter essa quantidade de gradientes próximo a zero, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 fica uma coisa muito pequena, tem o problema do Vanish Gradient. Isso se eu usar uma inicialização normal, não o Xavier, né, o Xavier. Se eu usar a função de inicialização Xavier, eu passo deste tipo de situação, que é inicializadores normais, para esse tipo de situação, que é inicializadores do tipo Xavier. Vocês percebem aqui, primeiro que aqui vai até 100, aqui vai até 10, então esse gráfico engana um pouco por causa da escala. Sempre façam gráficos com a mesma escala, tá? Embora fosse ficar bastante feio, bati o olho e dava para ver esse número, né? Mas o que a gente percebe aqui é que o fato da escala, a gente tem muito menos ativações com zero. Aqui nós tínhamos, né, se a gente desenhar um 10, vai estar mais ou menos aqui, certo? Uma linha de 10 vai estar mais ou menos aqui. Então, tudo que passa aqui é muita coisa com inicialização zero. Aqui nós temos poucas coisas com inicialização zero e o nosso desvio aqui é constante. Né? Outra coisa que é constante é justamente o desvio padrão. Vocês veem que o desvio padrão dos pesos aqui dos gradientes, né? O desvio padrão dos gradientes, quando a gente inicia com um esquema tradicional, ele é diferente para cada layer, e aqui eu tenho um desvio padrão igual para cada layer. Né? Então, a ideia do Xavier, da inicialização Xavier, ela mais ou menos resolve para a gente. Né? Em teoria, funciona bem. Tá? Funciona bem. Uma outra forma de inicialização é do RI, ou também chamado de K-iming, aí depende novamente da biblioteca, alguns chamam de RI ou de K-iming. Tá? O que muda? É interessante que muda esse 1 aqui de cima, vira um 2. Tá? Para a gente entender melhor o porquê disso, precisaria perder um bom tempo, mas acho que não vem a questão. O fato é que a função de ativação Xavier é pensada especificamente para funções de ativação do tipo tangente. Já a função de ativação do tipo RI é pensada para ativações do tipo ReLU. Né? A tangente, ativações elas estão centradas em zero, porque justamente é onde está a metade ali, né, da função de ativação. Então, nesse caso da tangente, o ideal é usar Xavier. Mas no caso da ReLU, as ativações não estão mais centradas em zero, porque a função de ativação é algo assim. Tá? Então, se eu fizer média das ativações, vão ser muitos zeros, outras 1, 2, 3, 10. Então, a média ela não é mais centrada em zero. Né? Então, por isso, dessa função diferente de inicialização. Tá? Então, o pessoal fez uns cálculos lá e tal, né? Um determinado fator e chegaram a esse número aqui. Tá? Mas enfim, detalhes para quem quiser saber mais aí no artigo, né? Não é intenção também baixar tanto o nível na explicação assim. Mas, resumidamente, função de ativação RI-K-iming
para neurônios com ativação ReLU e função de inicialização dos pesos do tipo Xavier-Glorotti para funções de ativação do tipo tangente. Tá, ok? Para leak ReLU, daí tem mais um termozinho que o pessoal coloca aqui, né? Mas isso seria inicialização ideal, né? No fim das contas, qualquer inicialização, tanto do tipo Hikaime ou do Xavier-Glorotti, funcionam de forma bastante adequada, tá? O PyTorch, por default, né? Por default, ele usa uma inicialização do tipo Xavier, tá? Isso aqui é um pedaço do código do PyTorch, então só para a gente ver aqui que tem um SQRT de um peso, né, de um bound para cima e para baixo, que é equivalente a essa fórmula aqui. E para outros layers, do tipo, por exemplo, um layer convolucional, aí ele usa uma inicialização do tipo Caine, tá? Apenas detalhes aí, né? Uma última nota aí, eu acho que é a última, não sei, é que se a gente usar batch normalization, a escolha inicial aí dos pesos é um pouco menos importante, justamente porque se você está normalizando as entradas, os pesos vão ter pouca interferência nas entradas, né? Já se você normaliza as entradas, não normaliza as entradas, os pesos vão ter mais, vão ser mais influenciados aí, né? Então, uma coisa acaba meio que compensando a outra. Qual escolher não dá para saber muito bem, né? Só testando para ver qual é melhor caso a caso, tá? Fica a leitura então tanto do artigo do Glorotti Xavier com o professor Benjo, como do artigo do Hikaime, tá? Para finalizar, como é que a gente faz no Keras? Muito simples, né? No Keras, a camada densa aqui tem um parâmetrozinho, kernel initializer, Glorotti normal. A gente pode inclusive jogar isso aqui, Keras, né? E ver aqui que o Keras tem layers API, né? Usando os inicializadores, aí tem aqui random uniforme, truncated normal, zeros, ones, Glorotti normal, Glorotti uniforme. Por que para 2 Glorotti, professor? Lembrem que o Glorotti Xavier aqui, ele é a inicialização dos pesos tanto pela normal, nesse caso aqui normal, ou poderia ser uniforme aqui, pela escala, né? Então a ideia do Xavier é a escala e não necessariamente aqui na frente, então a gente pode usar a escala de uma inicialização normal e a escala de uma inicialização uniforme. Ok, pessoal? Então, aula que vem a gente entra em um novo assunto, lembrando que esses dois assuntos aqui são truques, né? São truques aí para a gente tentar melhorar tanto a velocidade de treinamento como o resultado final aí do nosso treinamento da rede. Até mais.